Você acha que aquela bolha é o mundo? É tipo assim, o que é melhor? Educar um filho dando um espaço para ele navegar cometendo erros, onde os pais seriam guardrails, ou um trilho mais estreito até que ele seja independente depois de um teenager cabeçudo e até lá eu vou dizer para ele o caminho a seguir. Se você pensa do jeito A e ela pensa do jeito B, ambas vão ter certeza absoluta de que estão certas quando começam a discutir, o que limita muito o espaço para debate realmente de guarda baixa aberto. E a educação, ela foi moldando a nossa mente para você receber aquele conhecimento e replicá-lo. Você não foi ensinado a pensar criticamente. Você tem que dar a resposta que o professor quer. E o próprio modelo da escola, ele já é um modelo que eu chamo também carinhosamente de fábrica de escravos dóceis. E o problema também é de onde está vindo a crença. Exatamente. Porque a crença não vem mais do seu lugar seguro, ela vem da tecnologia. E antigamente, a gente era obrigado a ter repertório. Porque você assistia um programa, um filme, você tinha que assistir o próximo que passasse, ou você não assistia nada. E com isso, você via estilos diferentes e conseguia falar, gosto disso, não gosto daquilo. Hoje, do momento que você assiste uma coisa, só vem aquilo para você. Oi, gente, bem-vindos a mais um Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto. Comigo, Juliana Mansur. E hoje a gente traz uma nova pessoa para ser o nosso terceiro elemento. Como vocês sabem, a gente tem feito programas com uma pessoa durante 6 episódios, onde ela traz e define junto com a gente os temas e vira uma companheira nossa aqui de jornada. E essa pessoa que eu trouxe hoje, eu conheci ela através de uma conhecida em comum, e ela trabalha respiração. Ela te leva do nível de energias baixas e mundanas para o nível espiritualizado, para a energia de iluminação, de paz, de todas as coisas boas. É um trabalho incrível, que chama Bioflow. Dá uma xeretada, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E ela chama Cristiana Rajane Freixo. E ela vai explicar para a gente por que desse nome Rajane, que não é nome de batismo, é um nome adotado. Bem-vinda, meu amor! Tô feliz Super que você obrigado. tá aqui. Presente! Que honra a mim estar aqui nessa família. Que eu tive também o presente de conhecer a Lígia, realmente que a gente tem uma jornada especial. Muito gostosa aqui nesses 6 programas. Obrigada por nos receberem. Conta pra gente, só para contextualizar as pessoas, quem é Rajane? Porque ela é a Raj, na verdade. Na verdade, a pessoa tem vários nomes, né? Então, eu saí da maternidade Kit, que se tornou o meu apelido e o meu nome. Quando eu fui publicitária, era Kit Freixo, como nome artístico. E quando eu rompi com tudo, deixei a faculdade, fui meditar, na época tinha essa possibilidade de você pedir um nome que te lembrasse a sua missão. E eu pedi esse nome e veio Rajane. E eu achei lindo, porque tinham nomes em sânscrito que eram muito diferentes. E eu achei que combinava com a identidade que eu estava me tornando, que era terapeuta, em 2001. Então houve um batismo e aí eu me tornei Rajane Freixo. Bem-vinda, Raj. É um mantra, né, Raj? É o seu mantra pessoal. É um mantra pessoal. Como você recebe um mantra na meditação transcendental, cada um tem um mantra que é o mesmo para sempre. O seu nome é um mantra. E recentemente eu fui usar o Cristiana, que eu também nunca tinha usado. Então, assim, eu me dei conta que o nome que os meus pais me deram, eu não tinha honrado. E é o nome de Cristo, que tem a ver com a minha missão. Cristiana. Então, eu pus o Cristiana antes do Rajane, e assim nasceu o Cristiana Rajane. Mas é isso, é uma jornada. Vulgo Raj. Vulgo Raj. A Raj. A Raj. Raj. E hoje a gente vai falar sobre autenticidade em um mundo de cópias. Como ser você mesmo em meio à multidão de clones digitais. Pode começar esse tema maravilhoso. Então, esse é um tema no qual eu acho que eu tenho certeza absoluta. Começou super bem. Comecei super bem, né? Então, eu acho assim, a gente vive num mundo onde todo mundo que convive com a gente pensa igual. É o mundo dos algoritmos, é o mundo da indução pela tecnologia. A tecnologia nos induz a pensar que somos originais. Isso que eu estou pensando agora sobre qualquer tema,
Não sou eu que estou pensando, o mundo todo pensa igual a mim, por isso que eu tenho certeza absoluta, entendeu? A gente vinha até... O mundo todo, a bolha que o algoritmo te tua colocou. bolha, mas você acha que aquela bolha é o mundo. Exato. É tipo assim, o que é melhor? Educar um filho dando um espaço para ele navegar, cometendo erros, onde os pais seriam guardrails, ou um trilho mais estreito, até que ele seja independente, depois de um teenager cabeçudo, e até lá eu vou dizer para ele o caminho a seguir. Se você pensa do jeito A e ela pensa do jeito B, ambas vão ter certeza absoluta de que estão certas quando começam a discutir. O que limita muito o espaço para debate realmente de guarda baixa aberto. Esse é o tema para a gente começar. Eu entro realmente pisando em ovos nesse tema, porque, como todos nós, eu também vivo numa bolha, né? Em várias bolhas. O que vocês acham, Raj? Fala, Raj. Bola para você, Raj. Eu acho que isso tem uma raiz muito profunda no nosso senso de pertencimento e de receber amor conforme você faz parte, desde a família, e toda a nossa sociedade foi nos levando a querer pertencer. E hoje, com a maturidade, eu até questiono as minhas próprias escolhas, porque eu fui pelo caminho da ruptura. Eu rompi, largando 3 faculdades, fazendo um caminho completamente diferente. E hoje, quando eu fui orientar uma mentorada minha, eu falei, faz a faculdade, faz. Porque você pertencer é necessário para depois você tendo a maturidade, você poder escolher de um lugar onde você teve a segurança. Então, me faltou uma segurança de pertencer para me sentir... Primeiro pertencer e depois romper. É isso que você está falando. Porque se você não pertenceu, você nem sabe se é o rompimento que você quer, né? Exato. Você rompe antes de ter qualquer coisa. Né? Então, mas deixa eu fazer mais uma provocação. Eu não vou debater, eu vou erguer mais uma bola para vocês duas debaterem. Essa questão de pertencimento já é um reconhecimento que eu estou numa bolha, qualquer que seja o tema. Reconhecer que eu estou numa bolha já é um desafio. Porque todos nós gostamos de dizer, eu não vivo em bolha, não. Eu sou uma pessoa aberta, eu debato, eu sou de direita, mas eu debato com o de esquerda e vice-versa. E lá no fundo a gente sabe que é mentira isso, que a gente tem uma convicção brava das nossas certezas induzidas. Como é que a gente se coloca nesse ambiente de pertencimento que a Raj colocou? Achei legal a descrição dela, para ter a coragem de romper com ele depois. Mas sabe o que eu acho? Essas percepções induzidas, eu não sei se é assim. Eu acho que primeiro você se coloca num lugar que é onde você acha que você quer estar e pertencer, e a partir dali você vai sendo induzido, porque daí o ambiente, aquele círculo vai te colocando em contato só com esse tipo de informação. Eu não acho que você é induzido antes de escolher aonde você vai pertencer. Você acha que a sua indução vai sendo concretizada pelo mundo à medida que você caminha? Mas mesmo o algoritmo, ele primeiro me ouve falando, ai, Raj, sabe que eu trato o filho assim, eu gosto que os meus filhos tenham liberdade de escolher, desde pequeno eu deixo. Aí ele começa a me trazer um monte de vídeo daquele. Se eu falar para ela, não, eu gosto que meus filhos é linha dura comigo, educação que nem era antigamente, vai vir um monte de vídeo daquele jeito. Então, eu acho que primeiro eu escolho ali, ou eu posso até ser influenciado pelo meio, por amigos, e muitas vezes a gente fica tentando caber num lugar que a gente nem cabe, que é péssimo, né? Mas eu acho que depois que vem essa indução que você está colocando de internet, de bolha, que vem com a tecnologia, sabe? Ju, agora eu vou debater, porque eu acho que a força dos algoritmos, a força da tecnologia é tão grande que a gente se coloca numa região de convicção tênue que a gente tem inicialmente. A gente se coloca. A gente se coloca. Então, esse é o ponto. Mas aí a concretagem é tão rápida que quando a gente vê... Você não sai mais. Você não sai mais e a tua certeza ainda não era tão forte. Vou dar um exemplo para você. Imagina pegar Netflix, vamos chamar isso de paradigma Netflix. Eu baixei o Netflix pela primeira vez na minha TV e eu não sei do que eu gosto. Aí eu comecei a dar um zap lá nos temas, veio um Round 6 para mim, aquele seriado coreano hiper violento, horroroso, que eu não conseguia assistir um episódio inteiro. Mas talvez um adolescente vendo aquilo, ele se identifica, nossa, que legal, aqui é competição pela vida tal. Assista até o final.
que vai acontecer? A Netflix vai botar um na mesma categoria, um terceiro, um quarto. Quando você vê, você virou adepto de violência explícita. E, na verdade, quando você assistiu o Round 6 a primeira vez, você não tinha essa convicção ainda. Você gostou daquilo e eles te concretaram rapidamente. De fato. Como é que essa concretagem, quando se vê, já era, entendeu? E é para tudo. Um jornal concreta a gente hoje, um Instagram concreta, o TikTok, todos eles concretam a gente. E aí você trouxe um ponto, eles. Existe eles, no sentido de que é intencional. Totalmente. E o nosso senso de identidade está relacionado àquilo que a gente acredita e defende. E ao se deparar com a possibilidade de você ter sido enganado, isso fere a identidade num grau que você nem abre a possibilidade de questionar. Você estaria reconhecendo uma fraqueza. Então, nessa minha jornada, eu me dei conta de que eu tinha sido enganada. Isso é uma ferida muito difícil de assumir. A última foi a carne, eu voltei a comer carne depois de 35 anos. Eu falei, meu Deus, eu acreditei numa narrativa e agora eu estou me dando conta que eu estava equivocada, eu paguei um preço alto. E ter a humildade de falar, gente... Não sou mais vegetariana. Não sou mais vegetariana e estou comendo carne. Foi algo, assim, muito desafiador para mim. Então, tem a ver com você defender, né, uma visão que tem a ver com a sua identidade, você romper com isso, dói. E nesse caso específico que você está falando, eu acho mais difícil ainda, porque você vive hoje num mundo, num grupo de pessoas, aquilo que você faz te coloca num lugar onde é muito meditativo, né? E todo mundo fala que para você atingir patamares de espiritualidade maiores, o seu corpo tem que estar sem carne, que é mais fácil, que não que é impossível comendo carne, mas que sem a carne você vê que a sua meditação é melhor, que não sei. Então você está dando um exemplo muito bom, porque você está tendo que nadar contra a maré do seu próprio bloco, da sua bolha. E eu estou provando o contrário, porque era essa a minha crença anterior. E eu tinha um certo orgulho de falar que eu não comia carne há 35 anos. Mas isso é uma crença limitante, né? Aqui, comer carne faz mal é uma crença limitante. Agora, quando a gente fala de crenças limitantes, elas têm categorias. Você tem crenças técnicas que podem cair diante de fatos incontestáveis de que aquela tua crença estava errada, como comer carne faz mal. Agora, se a tua crença limitante está relacionada a valores espirituais, emocionais, psíquicos, o buraco é mais embaixo, Exato. gente. Eu vou dar um exemplo aqui só para jogar mais alto a bola para o nosso debate. Suponha que eu fui criada numa família mega cristã, evangélica, católica, praticante, de ir na missa todo fim de semana, a vida toda. E eu acreditei piamente que Cristo é Filho de Deus. Eu não estou dizendo que eu não acredito nem que eu acredito, eu estou só colocando uma hipótese, tá? Aí eu começo a debater com amigos, num grupo que não pensa assim, e num certo momento eu estou diante da perspectiva de que, putz, Jesus não é Filho de Deus, ele é um espírito altamente evoluído que veio à Terra com uma missão para nos ajudar, mas isso não quer dizer Filho de Deus. Eu derrubar aquela crença limitante que foi arraigada dentro de mim durante 30 anos é muito mais difícil do que voltar a comer carne. Muito. Sim. Entendeu? E as crenças limitantes que hoje a gente está tentando derrubar não estão nessa categoria técnica que argumentos novos que a ciência traz invalidam a nossa crença e a gente, com ali, fala, vou voltar a comer carne. Você mudar a tua crença em relação a Cristo, esse é só um exemplo, é bem mais difícil. Ou crenças relacionadas à educação de filhos, a forma como você se comporta emocionalmente, como você defende seus valores, tudo isso são crenças limitantes. E o problema também é de onde está vindo a crença. Exatamente. Porque a crença não vem mais do seu lugar seguro, ela vem da tecnologia, de um filme que você assistiu. Porque a criança, o adulto também, antigamente, a gente era obrigado a ter repertório. Porque você assistia um programa, um filme, aí você tinha que assistir o próximo que passasse, ou você não assistia nada. E com isso você via estilos diferentes e conseguia falar, gosto disso, não gosto daquilo. Hoje, do momento que você assiste uma coisa, só vem aquilo para você. E aí você, muitas vezes, se atola só daquilo. Vocês querem ver o nível de loucura
Eu mencionei essa frase para a Ju hoje de manhã, que está no jornal, que é: a Netflix vai comprar a Warner. E nessa compra ela está colocando a produção de conteúdo não como arte, mas como commodity. Como assim, cara pálida? Porque quando o conteúdo era arte, eu escolhia o filme que eu ia assistir. De repente eu atravessava a cidade para ir num cinema de arte no centro da cidade, na Paulista. Hoje eu ligo a TV e eu não escolho nada, porque o algoritmo diz o que eu gosto e eu, que nem uma manada... Ou o que você acha que você gosta. E o cara escreve isso no jornal com a maior cara de pau. Quem produz conteúdo hoje produz commodity, porque a inteligência, a sabedoria da plataforma não é de quem cria um filme. Aí o cara reforça isso na maior cara de pau. Antigamente, quem dizia quem era o conteúdo bom era o editor do filme e o crítico de cinema. Hoje esses caras não existem mais, não são importantes. Quem diz o que a Raj gosta é o algoritmo. E tem mais um ponto. Meu Deus, a gente está aceitando colocar uma algema. Esse é o ponto. Quando a gente foi Trágico. criado nessa sociedade, o grande divisor é que a gente pôs o vetor para fora, ou seja, o poder está fora. O algoritmo, o que a gente vê, o poder está fora e você está consumindo de uma forma passiva tudo isso, deixando isso te moldar. Tanto que a televisão, o nome dela em inglês é television. Nunca pensei nisso. Interessante. Quando as novelas entraram, minha avó chamava a televisão de caixa da discórdia, porque antes eles tocavam violão depois do jantar e cantavam, a família cantava junta. E aí chegou a televisão e ficava todo mundo lá. Brigando pelo controle remoto. E a televisão moldando, a gente foi moldado em novela, e você começa a esperar traição, você espera o mal do outro. Então, está moldando a nossa visão de uma forma que a gente não tem nem pensamento crítico para falar, para. Se eu continuar vendo violência, eu vou começar a ver violência na minha própria vida. Você vai achar que gosta. E você vai atrair isso no sentido de sintonizar. Você começa a sintonizar nisso. Vai atrapalhar teu sono, tua vida. Uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que também é um lugar muito cômodo a gente colocar a culpa na tecnologia, que existe, mas tudo que a gente faz e a forma como a gente age, a gente tem uma autorresponsabilidade. Se o algoritmo está me dominando, é porque eu estou permitindo. Não é alguma, nós temos total... Eu acho que a Raj colocou aqui o ponto-chave para o nosso debate, que é, sempre foi uma questão de foro íntimo optar o que eu quero. Uma coisa de coração, tem que entrar para... Não é nem eu não falei mente, eu falei coração. Eu tenho que entrar no meu coraçãozinho e falar, cara, o que você gosta de fato? O que você acredita? Eu escolho. Mas aí vem o problema, que agora as alguém pessoas escolhe não pra têm gente. repertório mais. Exato. Então ela não tem como escolher se ela não tem esse repertório. Será que é isso? Porque desde pequeno o repertório é estreito. É um videozinho que a criança gosta. Repete, 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 repete. Antes você era exposto a um repertório diverso, não tinha saída. Agora você não tem repertório. Então como é que você vê o que você gosta, o que você sente? Eu acho que além do repertório é o pensamento crítico, de você questionar a narrativa. A gente não aprendeu a questionar por conta do pertencimento. Então eu quero mais é ver o filme que está todo mundo vendo e tá dentro do esquema. E está dentro do esquema. Tanto que eu chamo Satanflix... Satanflix é bom. É o nome coitada carinhoso da que eu dou. Netflix, tem os outros, cara. Então, mas assim, de certa forma a gente está sendo manipulado e a grande diferença é você vai ser consumidor ou criador. Ser criador é eu escolho, eu quero usar isso para o meu benefício no sentido de comprar um conhecimento que vai agregar. E não só estar me distraindo para não ficar vendo o que eu estou sentindo. Então, a gente ficou sendo levado a um lugar de se distrair e se anestesiar. Mas, Raj, eu vou voltar a uma conversa que a gente teve antes de entrar aqui no estúdio. Eu estava perguntando para a Raj, Ju, acho que você não ouviu isso. Raj, qual é o maior indutor do nosso comportamento atual? A gente tem a educação que a gente recebe em casa, a gente tem a escola, a gente tem o ambiente que a gente convive. Quem nasceu numa família muito cristã tem esse viés. Sim. E agora a gente tem um quarto fator, que é a tecnologia, que é um fator silencioso de indução. E talvez o mais importante. E a Raj foi muito categórica e falar, olha, desses quatro, eu diria que a educação é o mais relevante. Você falou isso para mim e eu parei para pensar.
Se a educação é mais relevante, será que não é o momento para a gente acordar para uma educação mais sob pressão? Porque eu acho que nós, seres humanos, nascemos meio preguiçosos. Porque enfrentar a discordância, questionar certezas e tal, dá trabalho. E se o mundo está resolvendo tudo para nós, facinho, papinha mastigada na boca, por que eu vou tentar procurar um outro sabor se aquele saborzinho está tão gostoso? Então, a responsabilidade da educação, da escola, dos pais, aumentou, Raj. Sim. Porque se a gente afrouxar essa educação, a gente vai pelo caminho mais fácil. A água desce e não sobe. Você não acha? Só que a educação desse modelo faz parte desses todos que você falou, todos são um só, no sentido de todos têm mais poder do que eu. Tem? Então eu confio mais no médico, eu confio mais no professor, eu confio mais em todas essas, o padre, o pastor, todo mundo sabe mais que eu. Então nesse sentido é o vetor externo, o poder está fora. E a educação, ela foi moldando a nossa mente para você receber aquele conhecimento e replicá-lo. Você não foi ensinado a pensar criticamente. Você tem que dar a resposta que o professor quer. E o próprio modelo da escola, ele já é um modelo que eu chamo também carinhosamente de fábrica de escravos dóceis. São mesmo. As universidades, então, nem se fala hoje. Então você vai sendo doutrinado a não questionar, a obedecer para ganhar no finalzinho algum mérito, algum benefício. Então a educação pegou as crianças já numa idade onde a gente não tem defesa. E eu não acho que é você ser super rigoroso, porque daí você tira de novo a liberdade. A liberdade dela saber escolher. Não, eu também não acho isso, só levantei uma bola aqui, sim, deixando claro. E eu acho que o mais desafiador é você ensinar esse senso crítico. Agora, desafio para vocês, meninas, porque realmente eu não sei a resposta. Esse poder de indução que uma criança, um adolescente, mesmo um adulto, sente nessa sociedade que é pressionada na universidade, dentro de casa, na religião, nos algoritmos do Netflix. Putz, é quase uma guerra perdida. Como é que a gente resgata um jovem que está começando a ser moldado para ele não cair nesse mundo de bolhas de performance, eu olho o Instagram, eu tenho que ser igual aquele cara que não existe. Aquele cara é um fake, mas eu me baseio nele para me inserir numa bolha de certeza. Como é que a gente resgata? Porque eu vou te falar, nós mesmos não estamos conseguindo nos autorresgatar. Nós também fazemos parte disso. E esse é o ponto. A gente tem que se escolher salvar, no sentido de questionar tudo isso e trazer o vetor para dentro, que é isso que é o meu trabalho e que eu vejo o quanto eu sou censurada nas próprias mídias sociais, porque eu ensino a pessoa a acender a própria luz e questionar as narrativas. Agora eu não faço mais isso, mas antes eu questionava as narrativas publicamente numa live de Instagram e eu sofri uma censura. Os haters caem de pau, né? Nem foi hater, a própria plataforma diminui meu alcance, porque eles não querem que a gente assuma o poder, que eu chamo da soberania espiritual, no sentido de você pagar para ver o que Deus está falando no seu coração. Deus não monetiza, né? Deus não monetiza. O mestre interno está dentro, o vetor precisa voltar para dentro e deste lugar forte, você tem condição de escolher melhor. Mas nós somos adultos, então, gente. Mas aí uma criança... Você é mãe de adolescente. Uma criança você educa, você tenta cercar de amor, você tenta mostrar para ela de N formas o quanto ela é importante, ela para ela mesma. Você tenta ensinar esse auto-amor. A escolha, ela vai fazer quando ela tiver um pouco mais de maturidade, mas a raiz da força de se amar e de se escolher vem um pouco da criação, do exemplo, do acolhimento. Você saber que você pode errar e voltar para aquele lugar. E você tocou no ponto realmente crucial que também tem a ver com a educação. A nossa educação foi muito por performance, né? Então você recebe aplauso quando você canta a musiquinha, quando você vai para o lugar... Nossos empregos foram muito por performance, ainda são. De criancinha, você quer engatinhar para um lugar, nunca podia, não, entendeu? põe o chocolate aqui, a criança vê. Eu aprendi uma educação na Índia que quebrava todos os paradigmas, que era o quê? Até os 6 anos de idade,
você tratar a criança como um rei. Bom, a turma ficava de cabelo em pé porque era o seguinte, você não diz não para o rei. Com o tempo, eu comecei a entender o seguinte, na primeira idade... Até os 7. A criança não tem ainda o senso do eu. Ela está captando... Não tem aquele senso crítico, não né? tem, limitante. Ela não sabe que ela é eu. Ela vive até em outra dimensão, né? As ondas cerebrais são diferentes. Se ela recebe um ambiente onde ela é totalmente livre, bem-vinda, acolhida... Eu tive uma amiga que levou isso ao pé da letra. Eu entrei na sala dela e falei, amiga, você levou isso ao pé da letra. A sala, as paredes eram rabiscadas, os móveis eram todos de canto, a sala era da criança, a criança tinha uns 3 anos e era realmente a sala da criança. Eu falei, como é que você fez isso? Óbvio que isso é totalmente extremo, mas uma criança que não foi, e é muito mais difícil para o pai não fazer isso, ela se sente tão confortável dentro dela, tão em paz, tão tranquila, que ela não precisa romper padrão, ela não precisa fazer manha, ela não precisa romper. E aí, com 7 anos, é quando você começa a tratá-la como um príncipe, ou seja, aí ela já tem o cérebro desenvolvido o suficiente para entender as regras, o não, o como, se vai se portar, guardar o brinquedo e tal. E aí ela vai obedecer com muito mais tranquilidade. E com 14, se você cumpriu as etapas, ela vai virar o seu amigo, a sua amiga. Difícil isso, muito, né? Porque eu não sou mãe, você não posso... imediatamente fala, estou criando um monstro. Mas, Ju, né? se você pensar bem, isso é muito natural. A Raj estava falando disso, eu estava conectando com um episódio que eu vi de animais silvestres que são capturados feridos, uma asinha quebrada, um problema, e eles são colocados num ambiente protegido. Só que no ambiente protegido, quem está cuidando sabe que em algum momento eles vão ter que ser soltos na selva de novo para sobreviverem. Se você pegar aquele animalzinho, consertar a asinha e soltar, possivelmente ele vai morrer na primeira semana. Então eles fazem um processo de aclimatação para que aos poucos ele volte para a selva. É muito parecido com esse período de 6, 7 anos, onde você deixa aquele... A criança é um animalzinho ferido ali, desprotegido, para chegar numa situação onde você fala, bom, ok, acho que agora eu posso derrubar as paredes aqui, ele vai ter que começar a viver o ambiente real, que é um ambiente sem proteção. Então, acho que isso é natural. A gente que, na tentativa de superproteger, que todo pai tem, a gente esquece isso, né? Que essa superproteção... Mas não é só sobre superproteção. É a coisa de você chegar com a criança... respeitar a criança. A criança chegou na casa dos avós. Fala isso. Oi pro vovô. Não quero. Entendeu? É muito difícil. Eu acho impossível fazer isso. Exato, porque a nossa educação vem muito de... Tem que dar limite para essa criança, é a base da educação. Tem que educar essa criança. Né? Então, de certa forma, a gente cria adultos que não se sentem confortáveis para ser quem são, que ainda estão tentando provar que merecem o amor, ou que estão tentando fazer essa performance de ser aceito. Então, a nossa sociedade está muito distorcida e doente nesse sentido da gente não honrar a nossa autenticidade, de não conseguir honrar o seu gosto. Quantos surfistas estão advogados infelizes ou poetas que estão presos em jaulas de CEOs que queriam ser, sei lá, músicos? São coisas assim que não foram incentivadas. E eu acho que cada um que está rompendo com as suas bolhas, e acho que a pandemia trouxe um despertar sobre isso, está auxiliando a desconstrução dessa jaula chamada vida que a gente... nasceu, nossos pais também, nossos avós também, há quantos anos? Desde sempre. Não é desde sempre, mas assim, desde que a gente se entende por humanidade já faz muito tempo. Talvez até desde Jesus, que o sistema meio é o mesmo. Você tem que pagar imposto, você tem que trabalhar, você tem que lutar por água, por pagar... A gente é o único animal que tem que pagar para viver, ou pagar aluguel. A gente não é livre no mundo de Deus. Mas mudou muito, Raj. Eu olho, por exemplo, a educação dos meus avós, em relação aos seus filhos, né, que meus pais, era uma coisa solta, sem regras claras estabelecidas. Meu avô teve 11 filhos. A minha avó não lembrava o nome dos filhos. Ela tinha que repetir várias vezes até acertar, que eram 11, né, fazia uma confusão danada.
Então, saber que um filho resolveu estudar medicina, porque ele resolveu, o outro resolveu ser professor, era uma decisão muito longe da indução paterna, entendeu? Que ficou mais forte com os meus pais e eu, em relação a eles, muito mais indutor do que 2, 3 gerações para trás. Agora, voltando para a sua questão, que eu achei muito legal, dos 7 anos de independência que o indiano dá para a criança, eu fiquei pensando o seguinte, nesses 7 anos, o que o indiano provavelmente está fazendo é deixar a criança se descobrir para que ela possa descobrir o mundo depois. Se você está tentando induzir um menino de 3 anos a descobrir o mundo enquanto ele ainda não se autodescobriu, você está cometendo um crime. Meus avós não faziam isso, porque não era o shape não era esse. Sim. O shape era, faz o que você quiser aí, eu vou tentar te ajudar. E era uma autocriação muito livre, né, que foi ficando cada vez mais presa, até a gente querer induzir. Eu tenho um amigo que eu amo, não vou dar o nome aqui, mas é um irmão, né? E ele tem um filho gênio. Esse menino hoje tem 30 e poucos anos, se formou em medicina. Eu acho que muito por indução da família, que era uma família muito voltada para resultado, para performance. Migrou para os Estados Unidos e hoje ele é músico. Ele dá aula de música na Columbia University, Estou curiosa em para Nova saber York. quem é o amigo. E você sabe quem era? Não identifiquei. Não, você conhece muito ele. Pois é. Está lá feliz, mas ele descobriu a felicidade acima da linha dos 30 anos quando ele conseguiu ser livre. Se livrou. Ó, você queria que eu me formasse em medicina? Ok, me formei, mas no fundo eu sou músico. E a família hoje aplaude. Mas... Eu acho assim, eu acho muito difícil e impossível que a gente consiga dar essa educação hoje nesse contexto que a gente tem. O formato que tem não dá mesmo. Então, se a gente conseguir formar um indivíduo que a hora que ele se apropria dele, ele tem coragem de tomar essa decisão, já tá top, entendeu? Também acho. Se você forma um indivíduo que aí ele chega aos 30 anos e fala, não era nada disso que eu queria, isso tudo foi construído ao longo da minha vida, o que eu quero é... Nós vamos ser descobrir músico. que quem estava certo eram os avós do Augusto, não o Augusto. Eu ainda não sei se era o tempo dos seus avós ou se a sua casa era assim. Não sei, porque talvez não. depende da cultura eu familiar, acho. Você acha que a zona que tinha lá na casa da minha avó era da família, Não, e mesmo era... da sua mãe. Porque você tem um ponto aí, porque eu olho a educação dos meus avós paternos, era né? rígida. Exato, eu acho que era a sua família. Porque essa tinha zona era da minha avó. A minha avó, a mãe materna. dele, ela trabalhava de 7 da manhã a 11 horas da noite. Ela trabalhava o dia inteiro. Não era uma época que as mães trabalhavam. A titia vive falando Ela que era as rimo de pessoas família. chamavam as amiguinhas dela na rua para ir tomar lanche e ninguém chamava ela, porque não tinha uma mãe ali para chamá-la. Né? E que se ela quisesse, ela ia na escola, senão não, porque também não tinha ninguém vendo. Mas eu não acho que isso era assim. Eu acho que na sua casa era assim. E vocês se beneficiaram disso. Eu me lembro que, contando um pouco de história, né? Minha mãe estava lá trabalhando, minha irmã era um raspinha de tacho, 10 anos mais nova que eu, e ela tinha uns 5 aninhos, a gente pegava ela, punha no cavalinho, subia no telhado da edícula, para descascar laranja e ficar chupando laranja no telhado da edícula e jogando a casca dos passantes lá na calçada. Agora, você imagina alguém passando e vendo um moleque de 15 anos com uma menininha de 5 no Então, colo. seus avós paternos deixariam? Ninguém tomava conhecimento, imagina. Não deixariam. não, então era não a criação deixaria. deste núcleo, não era o... Porque eu acho que a gente já é presa muito... E em pode termos de ser. educação, também a criança ela era muito desconsiderada como um ser até ela começar a falar. Assim, a criança era meio... Vai não levando. tinha esse conhecimento. Ela não existia até que ela se pronunciasse. É isso mais ou menos que você está dizendo. Né? Tanto que hoje eu entendo porque a escola de criança pequena é até mais caro que faculdade. Porque realmente é nessa primeira infância que você vai criar o que eu chamo do software que roda no corpo, que define sua autoestima, sua fé, sua forma de encarar a vida, tá muito fisiologicamente como um software. E por mais que você já entendeu que você quer confiar, que você quer se amar, aquilo não está disponível, porque o teu software foi programado numa casa onde não tinha, sei lá, onde a mãe era crítica, onde o pai era ausente, onde você era raspinha do tacho e ninguém te via. Você vai criando decisões ali, conceitos que vão te acompanhar pela vida.
E que não é sobre entender. E aí que entra a terapia corporal, que é tão poderosa. Porque a gente já entendeu muita coisa. Fala, tá, mas Não consigo romper. o que eu faço com isso? Mas eu acho que hoje tem um problema comportamental que nos torna muito indefesos com relação a esse mundo que vai criando certezas rapidamente à nossa volta. Quando você vê, você está envelopado numa bolha de concreto, difícil É concreto. de escapar, né? Por exemplo, eu lembro de um comportamento que era típico da minha geração. Eu ia jantar com amigos, a gente jantava, saía do jantar 11 horas da noite, falava, vamos lá em casa tomar um licor? Aí o licor é a desculpa para a gente conversar sobre qualquer assunto. Então, o assunto podia ser política. Não havia essa certeza absoluta de Lula versus Bolsonaro que existe hoje. Não havia. Você discutia abertamente, o cara te convencia, você mudava de opinião. Era solto, a gente não estava concretado ainda. Como é que a gente faz isso hoje? Você sentar numa mesa de restaurante, você tentar convencer o Bolsonaro do Lula, o Lula, é impossível. Não era Jesus tão não é polarizado. filho Não era tão polarizado. Então, mas o mundo, como é que a gente escapa dessas algemas de ouro? E isso que a gente veio tem com hoje? a tecnologia, né? A polarização. Sim. Porque as vozes têm mais alcance. E nós estamos virando... E você tem muita gente que está ali no Nós estamos meio. virando um vegetal, gente, sem voz própria. Não olhamos mais para dentro, como a Ragi falou, a gente forma a nossa certeza sempre a partir do exterior, não a partir de dentro, né? Não é possível que em um certo momento o ser humano não vai dizer, não, parou. Eu acho que em um certo momento todos os seres humanos, todos não digo, mas muitas pessoas falam, parou. Deixa eu ver o que, que eu quero, o que, que eu A gosto, o que, Ragi que eu fez sinto. isso muito cedo, né? Um pouco da tua história. Você foi uma alma independente, né, Ragi? Você se Então. questionou. Conta um pouco da tua Você história, eu acho que a Ragi. sua história tem uma coisa muito... Dá Você esperança. quebrou muitas convicções, até suas, Sim. entende? Eu falo que eu nasci E pra quebrar muitas esse padrão. vezes. E muitas vezes. Eu entendo que é um mecanismo da própria sociedade, aí entra Deus, a minha crença de que Deus está conduzindo a gente para se dar conta de que fomos enganados numa vida que não é a vida que Deus quer para nós. Então, quando eu rompi, e aí eu acho que foi um preço alto, eu rompi antes de ter chegado a uma conquista, que é quando geralmente as pessoas, né, conquistei tudo que a sociedade determina e agora eu falo, tá, não tô feliz e vou buscar. Eu fui buscar antes de conquistar. Então, assim, foi muito difícil. E antes de ter convicções formadas também. Né? Antes de ter convicções formadas. E o que eu entendo disso? Como eu tinha essa missão, o senso de missão despertou muito cedo em mim. Através de mensagens espirituais, eu falei, meu Deus, esse mundo não é o mundo que eu quero viver. Eu quero viver na era de aquário. E eu sendo aquariana, eu peguei isso como uma bandeira. Eu sou aquariana, eu vim aqui para revolucionar, para causar. E eu vesti isso como o que eu deveria fazer. Na minha família, eles diziam que eu estava fugindo da responsabilidade, de terminar uma faculdade, de ganhar dinheiro. Meu pai só perguntava assim, como é que você vai ganhar dinheiro? E eu falava, você está falando de dinheiro? Eu estou falando de iluminar, de despertar a consciência. Era uma arrogância, assim, uma petulância. Né? E a gente teve paus homéricos. E hoje eu entendo que era uma voz tão forte dentro de mim. Era um chamado, né? Que eu não tinha como negar. Eles falavam que eu estava fugindo. Eu falava, como é que eu estou fugindo? Esse negócio está gritando em mim, eu não consigo nem pensar em outra coisa. Então, foi, acho que, uma ruptura... Você teve apoio familiar? Tive e não tive, né? Meu pai rompeu comigo, falou, bom, porque eu trabalhava na DPZ, era diretora de arte júnior, era assim, agora, tipo, só vai reto e fica aí que tá... Você está no caminho certo, Você é está isso. no caminho certo. E eu pedi demissão, peguei meu fundo de garantia, vendi meu carro e fui para uma universidade de meditação em Iowa, nos Estados Unidos, para fazer ciência da inteligência criativa. Meu pai falava só assim, que profissão é essa? E eu falava, eu vou ser guiada. E eu achava que em um ano eu ia resolver o problema, que eu ia para lá, voltar, e ia chegar e falar, ó, tá vendo? E não. Então, foi minha primeira depressão, foi quando eu rompi. Porque eu não resolvi meu problema em um ano, e eu não tinha uma resposta, e eu voltei para São Paulo, depois de um tempo... Sem o dinheiro. Sem o dinheiro, sem Sem uma a perspectiva, sem uma faculdade, tendo que me virar. Minha mãe mandava dinheiro escondido nessa época que eu estava fora.
Meu pai rompeu comigo, a gente ficou quase 5 anos sem se falar. Ele falou, não reconheço essas escolhas. Ele não endossou teu caminho. Eu vou te falar, se eu fosse teu pai, talvez eu também não teria coragem de endossar. Viu? Foi muito radical. E aí, quando eu fiquei, no fim, 8 anos eu fiquei fora, morei em comunidade. Imagina, eles foram me visitar numa comunidade que eu morava num estábulo. Que Tipo era um kibutz, né? Tipo um kibutz, onde eles recriminavam a família. E eu com meus pais lá, com vergonha dos meus pais, perante as pessoas. Sabe assim, foi muito pesado. E aí, quando eu voltei para São Paulo, depois desse período fora... E você foi feliz o tempo todo ou você teve zonas de Não, baixa depressão. pressão? Eu tive depressão, eu tive várias depressões ao longo dessa jornada. Eu fui dar certo, socialmente falando, em 2010, quando Robert Wong, que eu sou muito grata a ele... Eu sou amigo dele. Oh! Ele olhou meu currículo, assim, e eu, assim, não tinha nenhum diploma, nada. E eu fui procurar emprego com ele, porque eu queria entrar no mundo normal. E eu tinha um curso de coaching. E ele falou, eu gostei de você, eu vou te dar essa oportunidade, mas você sabe o que está faltando no seu currículo, né? Eu falei, bom, uma faculdade. Aí eu saí de lá, prestei um vestibular, entrei em psicologia. Cheguei a fazer 1 ano de psicologia. Mas aí eu já estava trabalhando, e eu falei, bom, agora eu não preciso mais desse diploma. E aí minha vida meio deslanchou depois disso. E foi realmente uma reentrada. Mas foi muito duro, eu fiquei bem ausente desse mundo normal. Voltei para São Paulo, minhas amigas... Tendo vivido isso tudo, como é que a Raj de hoje falaria para aquela Raj, para você fazer tudo isso que você queria fazer, para você ouvir o chamado que você estava ouvindo, como poderia ter sido feito para não ser tão traumático? Pois é. Que foi o que eu fiz com a Michele, que é minha filha espiritual, tem 25 anos, e se formou essa semana em psicologia, sob minha orientação. Eu falei, olha, se eu posso te dar uma sugestão... Ela questionou fazer faculdade ou não, né? E ela tá já nesse caminho corporal, respiração, gelo, tudo. E eu falei, faça. No fim do dia, a gente precisa de uma chancela, né? Me custou Mesmo caro. que seja um carimbo, mas esse carimbo no mundo, e a gente vive no mundo da matéria, esse carimbo se faz necessário. Se faz. Então Agora, ela pegou o canudo, eu falei, é isso. Eu acho que são duas coisas diferentes que nós estamos falando aqui. Uma é, antes de você ser um rebelde e questionar tudo, se insira no contexto, qualquer que seja o contexto. Pode ser até o contexto errado, mas você tem que ter um contexto de partida. Eu concordo totalmente com isso. A outra questão é, será que a gente chega na nossa convicção espiritual interior sem quebrar prato, sem passar por zonas escuras, sem passar por depressões? Talvez nem depressão seja o termo mais correto, mas não há como você descobrir fazer uma omelete sem quebrar os Não não há. Também acho. Você vai dar uma sofridinha, cara. Não, sofridinha sim, mas talvez não precisasse ficar 5 anos sem falar com o pai, entendeu? Sim, mas aí é a graduação. Minimizar o impacto. Graduar o impacto. O impacto vai ter, porque a vida vai te trazer a lambada, se você não se der sozinho. O mundo hoje, Ju, ele idealiza que você vai conseguir fazer uma viagem interior assistindo um curso de autoajuda, tendo um coach maravilhoso. Não é assim, Quem não gente. bateu no fundo do poço O caminho da sabe. Raj é diferente do caminho da filha dela, totalmente. São caminhos pessoais. Entendeu? Mas quem não bateu no fundo do poço não sabe o caminho para cima. O poço não tem fundo, né? Chegou lá, tem uma mas portinha tudo bem, que mas se abre. assim, quem não chegou, quem não mergulhou, não sabe o caminho da volta. Eu concordo. E a vida vai trazer esse mergulho para todo mundo em algum momento. Não tem escapatória. Mas olha, você entrou na internet, tem alguém te vendendo felicidade em 12 parcelas de um cartão. Não Tem vendendo tudo. Centenas. Tem vendendo tudo. Como ganhar o primeiro milhão em um mês. E não é mais fácil? Gente, pô, eu vou me ferrar aqui, quebrar a cara, ter que errar, levantar para achar meu caminho. Tem um carinha lá que ele vai me ensinar tudo isso, ele já se ferrou por mim. Então... É ilusório, mas é ilusório, não vai acontecer. Esse é o mundo que nos lacra, é o mundo da ilusão. Mas o que eu vejo no consultório, na minha própria vida, que tem a ver com o plano divino que eu estava falando, que está levando a gente a um upgrade, tanto pessoal quanto coletivo, que são essas rupturas que obrigam que a gente se reinvente. Eu ouço as histórias e o que eu percebo é que cada um está recebendo o cenário exatamente perfeito para cutucar aquela armadura que você construiu. A tua armadura pessoal. Isso. O teu cenário é
teu cenário, não é Teu meu nem cenário. dela. Então, nesse sentido, O mundo é é Eu gosto. tailor-made, não há acaso, e você está sendo levado a questionar o seu E status o quo. alfaiate desse tailor-made é Deus, né? Exato. Que não erra. Que não erra. Então, nesse sentido, minha vida foi perfeita. Eu pude não ser Muito doutrinada bom. no sentido da faculdade, porque eu vejo, às vezes, as pessoas mais estudadas são as que têm mais dificuldade de abrir mão das suas crenças. Então, Sim. em certo sentido, isso foi muito benéfico para eu estar agora com 30 anos de experiência, porque eu comecei Certamente com tem 20. muitas coisas muito benéficas que você tirou desse lugar, porque É. nada é só bom ou só ruim, né? Exato. Eu diria que todas são benéficas. É, Todas até, são exato. benéficas. até sendo radical na convicção de que rompimento. Deus sabe tudo, né? Eu tenho uma imagem, eu já falei muitas vezes disso para a Ju, mas vou compartilhar com a Raj, que é assim. É uma imagem recente que eu formei para vencer a minha tentativa de desentortar as bananas. A gente está o tempo todo tentando desentortar a banana, ela quebra. Né? Boa. Fala, olha, a vida é um tapete vermelho que a gente recebe enrolado, totalmente enrolado. E a gente quer desenrolar o tapete inteiro para saber onde termina. Não dá, cara Não dá. pálida. Boa, essa eu não tinha Não ouvido dá. ainda. Então, deixa Deus desenrolar o tapete do dia de hoje para você e segue por ele. Isso. Ai, mas vai ter algumas coisas aqui que eu não gosto. É Vai. o sabor que você tem que experimentar hoje. E o dia de amanhã ele vai desenrolar mais alguns metros para você. Não tenta desenrolar esse tapete adiantado que você vai quebrar a E cara. te digo mais, o sabor amargo de hoje, você vai aprender a apreciar, porque é ele que te leva para o próximo degrau. Exato. Né? Você só consegue dar mais uma desenrolada se você prestar atenção nesse amarguinho aqui. Se você passar batido, não desenrola. Que é aprendizado Exato. puro, Que é né? aprendizado puro. É oportunidade, a dor, o desconforto é oportunidade. Então, quando você está no desconforto, você tem que ser grato. Eu vou dar um exemplo ridículo disso que você está falando, que eu concordo totalmente. Eu adoro um destilado, adoro. Um escão na sexta-feira cowboy, uma vodka boa e tal. Primeira vez que eu botei um golinho de uísque no meu paladar, falei, gente, ninguém pode gostar disso. Isso é horroroso, horrível. Mas se você tiver a paciência para degustar aquele sabor, você pode chegar à conclusão que você não gosta mesmo, tá tudo bem, ou que você gosta e vai virar alcoólatra, eventualmente. Tá? Mas se você não degusta esse amarguinho uma vez para se questionar se esse troço é bom ou é ruim, você não vive a vida. Mas é mais vai ficar do que fugindo das para se pedrinhas o questionar. tempo todo. Você não consegue sair do estágio que você está se você não Exatamente. Rompe. não vive esse aprendizado. Faz parte, não tem como. E esse é o ponto que eu também vejo como upgrade que a gente está recebendo, que é o novo modus operandi de viver. Que tem a ver com isso que até o Bioflow treina. É um músculo a ser treinado, essa história de entregar. De passar pelo desconforto. Isso, de soltar o amanhã. Então, tudo isso a gente já entendeu, mas quando você treina isso fisiologicamente, é aí que a respiração ajuda, você começa a desenvolver esse músculo da presença, de você realmente sentir o que quer que seja. Porque a gente desaprendeu a sentir, e você fica muito racionalizando e querendo justificar, e é sentindo e entrando em contato com o desconforto, com o medo. Que com... parece Se desconforto, solta, mas né, nem Gal? sempre é, né? Exato. Você fala, até que é legal. Só Então. para contextualizar, a Raja, esse trabalho que ela faz, que chama Bioflow, é uma respiração que ela é mais hiperventilação, né? E que você vai sentindo o desconforto, seu corpo formiga, você boceja, e varia de pessoas para pessoas. A mão entorta, fica dura, dói. Pesa. A minha pesou quando eu fiz uma aula com ela. Você pode ficar tenso porque aquilo é desconhecido e resistente, ou você pode falar, deixa eu ver onde isso vai me levar. E soltar na descida. E daí aquele desconforto, ele é gostoso. Daí eu não quero parar a respiração, porque daí vai parar o desconforto. Não é? Mas a Raja ensina pra gente alguma coisa na respiração. Gente, eu tive uma aulinha com ela, ou seja, eu não posso cagar a Beginner, regra né? aqui, porque eu realmente não sei direito o que a Raja faz, eu ainda quero mergulhar mais, mas ela me induziu uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei, olha, você quando inspira, você está na sua consciência.
Mas quando você expira, é um Solta. let it go. Let it go. Isso aqui é um ciclo. Pensa numa bicicleta virando. Você faz a força para subir, E mas solta. depois solta. Solta. Se você tirar isso da respiração e levar para a Faz tua todo vida, sentido. é pura sabedoria, Raj. É. Porque a gente não consegue dominar o Controlar ciclo inteiro. o resultado. Você faz o seu esforço e aí O deixa a expirar vida é levar. Deus. Que é a história do corpo. Que Se é a você não história traz do para o corpo. corpo, você fica frustrado. Então, isso para mim foi uma frustração, porque eu saía da terapia clássica, quando eu comecei a fazer terapia, com lições de casa. Ah, não pode perder a paciência, você tem que isso, você tem que aquilo. Só que eu nunca conseguia ter controle sobre essas coisas. E aí que eu vi que a respiração era a musculação emocional para me ensinar fora viver, da hora, né? a ensinar a viver, a sentir o corpo, a sentir os sentidos, a estar presente onde eu tô, mas é um treino. Se Mas você para de treinar, essa perde. comparação da inspiração e expiração com a vida é brilhante. Porque é isso, Eu você achei vai, você faz seu brilhante. esforço, mas aí você tem que deixar o flow. E o flow nem sempre leva onde você Ju, acha. Pensa numa doença grave, gravíssima. Você vai morrer daquilo. Quando você inspirou aquilo, você inspirou com grande dificuldade. Mas se você tiver a sabedoria do let it go, talvez você tenha um fim pacífico, tranquilo. Talvez seja maravilhoso. Talvez seja maravilhoso. Quem eu falou acho que o morrer é ruim? E quem falou que morrer é morrer, né? Exato, é só uma forma de Morrer é expressão, é nascer. uma passagem, sei lá, eu não vou entrar nesse mérito, mas E o que eu vejo no consultório também é que a exalação relaxada é o mais difícil para todos nós. Porque a parte que a gente tem que fazer, somos muito bons, Mas ter a fazedores. confiança, né? Mas essa coisa de soltar... Entra no gelo aí, relaxa. Então, É isso, por isso né? que o gelo ensina. Eu compreendo Porque o isso, soltar só é tenho que é medo. o verdadeiro desafio para nós ocidentais, não sei se no Oriente. porque quem põe nesse lugar é a sua mente. A sua mente que faz você achar que você não aguenta o gelo. Do momento que você sai do seu mental e você está respirando, você não sente nem frio. Tentando trazer tudo isso que nós estamos debatendo para o nosso tema de hoje, que é a gente não se deixar concretizar, concretar dentro da bolha, mantendo a nossa autossuficiência, a nossa independência. Eu acho que o nosso desafio é a gente confiar em se soltar para dentro de nós mesmos, sem medo do que nós vamos encontrar. Que é muito mais confortável a gente concordar com todo mundo que pensa igual a gente na bolha, né? Falar, não, eu já fiz a minha parte, que é respirei, ouvi as opiniões dentro da bolha, eu concordo com elas, eu sou da mesma turminha, mas agora eu vou me largar para dentro de mim Com e talvez eu coragem vou... de olhar que você tem coisas feias. Como é que a gente faz isso? Porque Com não é todo mundo consciência. que tem aula com a Raj, né, gente? E Com aprende consciência. o bioflow. Mas isso é consciência. O olhar para dentro vai te levar para suas sombras. Tem que levar, fatalmente. E aí que você consegue se melhorar como ser. Mas você tem consciência que quando você fizer isso dentro de uma bolha de certeza, onde você se inseriu Não, mas as nela, certezas vão ruindo. todo mundo vai te jogar pedra. Fala, pô, quem é esse cara aqui? Ele não é mais da minha turma. Discordo, porque esse caminho que eu estou falando interno, ele é absolutamente individual, ninguém está nem sabendo. Estamos falando de coisas diferentes. Sim. Quando você vai se conhecer e se olhar para dentro, o seu amigo é fora de Bom, contexto. É outra história. Turminha daqueles que têm a convicção total de que isso é assim. Eu vou me permitir achar o meu caminho pessoal, que talvez seja diferente de todo mundo. Você vai ter que enfrentar uma barra assim, Juco, porque hoje o mundo é um mundo de certeza absoluta em tudo. Quebrar tudo, padrão você vai ter é que uma quebrar. barra. Você tudo vai bem. Hoje é uma barra pesada. Mas o que ela está falando é que é sobre como você ser guiado nesse lugar que tem tantas opiniões. E o que eu vejo que é o pagar para ver, que eu chamo carinhosamente pagar para ver. O teu coração está te dando uma direção que é diferente do que o teu pai falou, teu marido, teu professor e teu pastor. Você vai ter que pagar para ver no sentido de teste. Você tem que testar para aprender a ser guiado por essa voz interna que vai te levar também para lugares difíceis. Mas enquanto a gente não ouvir todo mundo, mas a última voz ser essa voz que eu chamo do mestre interno, ou de Deus dentro da gente, você vai continuar sendo jogado por, né, todo mundo vai ter mais opinião e você vai não ter clareza. E se você começar a trabalhar esse interno, possivelmente vai chegar um momento que você vai fazer algumas escolhas que outras pessoas vão questionar.
E só que aí você se banca nessa Exato, escolha, entende? porque daí vem de um lugar que você consegue até Vem de enfrentar. um lugar que você tem certeza É. sobre você. Exato. É Vocês isso que a gente estão precisa colocando construir. uma coisa aqui que, paradoxalmente, ela pode parecer conflitante, que é o caminho da autonomia, ao mesmo tempo é o caminho da humildade. Isso. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou Deus, que eu não sei tudo que é bom para a minha vida, para poder achar o caminho da originalidade interior. É isso que vocês E estão que, na falando. verdade, você é Deus. E você é Deus. Mas o grande desafio aí não é ser original, é ser humilde. Porque quando você caga regras e não, tem... e não só isso. No momento que você está nesse lugar onde você percebe que você é autor da sua história e de tudo isso, ele é um lugar que muito fácil pode te deslumbrar e falar, nossa, eu sou o tal, né? Que é o ego espiritual. É, É o todo último dia. golpe. Todo dia. Todo dia, o tempo todo, Todo você vai dia, ter o essa tempo todo. tentação. Porque eu acho que, trazendo a nossa discussão para um âmbito mais espiritual, é tudo sobre uma luta entre ego e luz. É. O tempo todo. A luz, para vencer, você tem que botar o ego na caixinha, mas quem te alimenta é o ego. Não, e para viver... A luz é neutra. E para a luz, viver aqui... você já é luz. E para viver aqui, a gente precisa do ego, né? Exatamente. Mas a questão é pôr o ego a serviço de Deus. Então, para mim, esse é o que falta no wellness, por exemplo, que é essa coisa da criação de realidade, eu sou Deus, tudo isso fica muito num lugar de autoindulgência, de você estar num ego de que eu, sei lá, faço luz vermelha, terapias tais e quais, é um outro ego. A humildade que você bem falou e o que eu chamo da obediência saudável é de você realmente se colocar a serviço e obedecer o que Deus está te instruindo. Que não é necessariamente o que você quer. Exato. Então você sabe muitas vezes que você tem que falar não para alguém porque o teu não tá gritando, mas daí você fala sim porque você quer agradar e porque você não quer machucar e aí o negócio Dá uma lambança. dá uma lambança. Sabe o que eu acho? Que nós estamos nos aproximando do final do episódio e nós estamos terminando da forma ideal, que é sem concluir nada. Deixar a conclusão para quem está nos assistindo, mas ao mesmo tempo, a Raj talvez tenha trazido o tema de um próximo episódio para nós aqui, hein, Raj? Que é colocar o ego a serviço de Deus. Isso é uma baita de um desafio de vida, hein? Porque o dia que você conseguir fazer isso, você não precisa encarnar mais, você já transcendeu, né? E aí entra... Mas é o desafio, né? Diário. Ego a serviço de Deus o tempo todo no tapete vermelho da vida. Que aí você vai trazer também um ponto que tem a ver com isso, que é se tornar Cristo. Fazer o caminho que Jesus fez. Ju, a Raj promete. Hein? Você viu? Vou te falar, ela trouxe um episódio para nós Gostou? aqui de altíssimo nível. Ai, que bom. Nós debatemos as suas inspirações e as suas convicções, Raj. Eu quero aprendê-las. E tenho certeza que vocês também adoraram conhecer a nossa terceira integrante e compartilhar com a gente esse episódio e todos os outros que estão por vir. Quer dar uma mensagem de encerramento, Raj? Que responsabilidade. Primeiro, quero agradecer a honra, o presente de estar aqui com um debate tão rico. E lembrar que essa é realmente a grande virada de chave. Lembrar que Deus está dentro, que o poder está dentro. E quanto mais a gente honrar isso, aprender a fazer isso, a gente está ativando o poder real, que é a nossa autenticidade. Tchau, gente. Beijos.